tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, que foi publicada em 1928. E por isso é uma obra da primeira fase do modernismo, né? E todas aquelas implicações que a gente conhece a respeito das intenções literárias e das manifestações. E assim como a figura do indígena também. Diferente daqueles outros vídeos que a gente vem analisando, a figura do indígena aqui, que no caso é o Macunaíma, é uma figura caricata, né? E essa caricatura é apresentada até mesmo no subtítulo da obra, que é o herói sem nenhum caráter. Ou seja, a gente já pensa em todas aquelas concepções que a gente tem como herói, principalmente vindas lá no romantismo, do que seria uma figura heróica, né? Daquele indígena forte, cavalheiro mesmo, o próprio cavaleiro, né, em pele vermelha, o cavaleiro branco. E o Macunaíma é completamente contrário a tudo isso. Na verdade, o Mário de Andrade justifica lá no final que o Macunaíma seria uma imagem representativa de quem é o sul-americano, né? Então ele apresenta de forma bastante caricata mesmo esse indígena como preguiçoso, como ganancioso, né? Tem uma frase interessante que é dandar para ganhar vintém, quer dizer, ele só andava se fosse para ganhar dinheiro. E ele começou a falar com 7 anos de tanta preguiça. Enfim, e há também a mistura aqui bastante interessante de elementos do própria figura europeia, né? Inclusive e principalmente o capitalismo. Então a gente tem um livro muito centrado em valores materiais e econômicos também. E, além disso, várias figuras da literatura indígena real, né? O Mário de Andrade estudou muito sobre folclore e sobre algumas culturas indígenas, e ele utilizou várias das histórias realmente contadas por esses povos dentro da obra. Inclusive o próprio nome do indígena, que é Macunaíma, que é um trickster da mitologia caribe, ok? Então tá, o livro se centra então nessa figura principal, que é esse indígena, descrito como feio e preguiçoso, mas muito esperto, extremamente esperto, principalmente quando se trata de passar os outros para trás, não é? Então ele um dia vai ter que sair do seu povo, vai ter que fugir do seu povo, porque ele acidentalmente matou sua mãe. Então ele e seus 2 irmãos, apesar de serem extremamente sacaneados por Macunaíma, vão andando pela floresta, até que um dia eles encontram as Icamiabas. E Macunaíma se apaixona pela Si, que é a rainha do mato, a imperatriz do mato. Mas a Si não aceita o Macunaíma, e então tem uma cena de estupro em que os irmãos seguram Si, Macunaíma bate em Si e possui. Enfim, isso acontece algumas vezes, até que ela cria um laço afetivo com Macunaíma, se apaixona por Macunaíma. Ela é engravida do filho dele. E, enfim, eles realmente têm um caso amoroso, um relacionamento de verdade. Macunaíma, a partir de então, fica conhecido como o Imperador do Mato. Só que depois do bebê já nascido, a Si é picada por uma cobra no seio. E seu filho, na hora que vai mamar, acaba ingerindo esse veneno e morre. E ela se fica tão aborrecida pela morte do filho que ela acaba subindo. Macunaíma fica chateadíssimo com isso e passa a representar toda aquela imagem boa que ele tinha de si, a imperatriz, num objeto que ela havia dado de presente para ele, chamado Muiraquitã, que realmente é um objeto existente na cultura, né, que é uma pedra verde que representa a fertilidade. Enfim, ele passa a cultivar aquele objeto e amar aquele objeto com todas as forças, até que um dia, durante uma luta, ele perde a Muiraquitã dele. E ele descobre, depois de um tempo, que essa Muiraquitã foi parar lá em São Paulo e tá nas mãos de um cara chamado Venceslau Pietro Pietra, um italiano. E a gente já tem aqui de novo uma marca do que seria o europeu. E aí, um pouco mais na frente, a gente vai descobrir que esse Venceslau também é gigante Piaimã, que é uma figura da mitologia indígena. Então a gente tem 2 elementos, né? O europeu e o indígena juntos nessa figura que vai ser o vilão.
Porque ele tem essa Muiraquitã, Macunaíma tenta a todo custo recuperar a Muiraquitã, mas o Venceslau não deixa de jeito nenhum. Eles lutam várias vezes e várias vezes. O Macunaíma morre algumas vezes também, mas sempre é tido a vida de volta por seu irmão, que é um feiticeiro. Até que finalmente tem aquela batalha final em que o Macunaíma consegue recuperar sua Muiraquitã. E o Venceslau Pietro Pietra morre, né, de uma forma bem cômica, que é num molho de macarronada. Ou seja, a gente tem de novo essa parte da cultura europeia e italiana especificamente. Né? E só que era uma macarronada antropofágica, era feita com sangue de humanos. Então, outra vez, a figura europeia com a figura da mitologia indígena também ali nessa morte. O Macunaíma sai então com o seu objeto, mas ele novamente perde a Muiraquitã por causa de uma empreitada feita por Veia Sol, que o Macunaíma também sacaneou. Ele prometeu que se casaria com uma das filhas dela, e a Sol prometeu o mundo inteiro. Prometeu que Macunaíma seria basicamente o deus do mundo, desde que ele fosse fiel à sua filha. E Macunaíma, na primeira oportunidade que teve, traiu a jovem por uma outra europeia. E, enfim, a Veia Sol descobriu, ficou muito chateada. Chateada não, ficou brava mesmo. Ela disse que fazer do Macunaíma a vida dele um inferno. Enfim, ela realmente, né, aprontou uma lá com ele. E no final ele perde de novo o Muiraquitã por causa disso. O Muiraquitã vai parar no fundo de um lago. E aí o Macunaíma perde completamente qualquer vontade de viver. Fica muito, muito chateado. E decide que seria melhor ir pro céu também, reencontrar Si, que ele já tá morrendo de saudade. E assim ele vira uma constelação, a Ursa Maior, que fica do lado da Si. E a gente tem então, nessa passagem final, outra grande parte da literatura indígena, né, e da cultura indígena, que é justamente a transfusão de forma. Né? Então, Macunaíma era um homem e passou agora a ser uma estrela. E isso acontece em várias partes durante o livro, durante a obra. Né? Bastante tratado por Mário de Andrade. Bem, é isso. É uma obra bastante interessante, é muito engraçada. A linguagem que ele utiliza é bastante coloquial, então ele traz muito das palavras indígenas também. Ele fala muito sobre o que é o Brasil, o que é ser brasileiro, a América do Sul. É muito importante retratar também sobre a forma que não existe nenhum tipo de espaçamento temporal ou mesmo espacial. Né? Então, de repente, por exemplo, o Macunaíma está no Rio, mas do nada ele vai para lá no Uruguai. Quer dizer, como isso aconteceu? Né? Então, essa parte de fronteiras, tanto espacial quanto de tempo, é muito limitada no livro. Na verdade, nem é limitada. Ela não existe. Né? É justamente para tratar sobre esse povo uno, né? Que teria mais ou menos a mesma formação de Macunaíma. É interessante falar também que Macunaíma foi escrito em 7 dias. Só que é claro que ele é fruto de um estudo bastante longo do Mário de Andrade, né, que era, como eu já falei, bastante conhecedor dessas culturas, das mitologias e do folclore brasileiro. Bem, é isso e até mais. Tchau, tchau.